Sou grato a Deus por participar deste culto, que é o marco inicial do Conexão com Deus, na Igreja Presbiteriana Bom Pastor, aqui em Osasco. Deus abençoe o pastor Bruno, Deus abençoe a liderança desta igreja, cada membro desta igreja. Deus abençoe os irmãos que nos honram hoje com a sua presença neste culto inaugural. Eu quero partilhar com vocês o texto de Romanos, capítulo 8, versos 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. É consenso entre os estudiosos da Bíblia que a carta de Paulo aos Romanos é o grande manifesto cristão. É o Evangelho segundo Paulo. Alguns chegam a dizer que esta carta de Paulo é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se isso é fato, e parece que isso tem toda razão de ser, então Romanos 8 seria o pico do Everest, o ponto mais alto. E Paulo aqui nesse texto, Romanos 8, 26 a 30, vai nos informar algo precioso quando ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Eu quero fazer uma afirmação categórica no começo desta palavra, desta mensagem. E a afirmação é a seguinte: muitas pessoas um dia sonharam, planejaram, desejaram triunfar na vida, mas fracassaram. Muitas pessoas mantiveram em alta expectativa de triunfo, mas foram derrotadas. E eu queria ilustrar isso com a saga esportiva brasileira. Prometo a vocês de não trazer à memória de vocês a tragédia de 2014. Mas vou recuar um pouco. 1950. Aquele ano foi o ano que o Brasil hospedou a primeira Copa Mundial de Futebol. Naquela época, a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para aquela ocasião foi construído o famoso estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. E a abertura daquela Copa aconteceu no Rio de Janeiro. E o Brasil abre aquele campeonato mundial, ganhando do México por 4-0. Em seguida, o Brasil vem para São Paulo e empatou com a Suíça por 2-2. O Brasil se classifica para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí, o Brasil se transforma no grande fenômeno do futebol mundial, porque ele vai para a semifinal e goleou a Suécia por 7-1. Ele vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil se celebrava antecipadamente a vitória. As bandeiras eram desfraldadas. E para não frustrar a multidão tão eufórica
na celebração, o Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas quando começa o segundo tempo, o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Até que o Uruguai virou o jogo, 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio. A nação brasileira de lágrimas. E a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para vocês, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa vitória já foi conquistada, e conquistada na cruz do Calvário. Nós já somos mais do que vencedores. E esse texto nos leva para esta verdade magna do cristianismo. A primeira coisa que Paulo vai mencionar aí é a solidariedade de Deus, quando ele diz no verso 26 assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Vejam vocês que nós não somos vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. E nós somos muito fracos. Eu gosto muito de ler, e eu quase toda semana estou acompanhando as livrarias, as novidades que estão saindo. E vocês muito sabem, e bem sabem, que a literatura mais publicada no Brasil e no mundo são os livros de autoajuda. E os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho até que eu não estou sabendo ler direito esses livros. Mas estas obras dizem para você o seguinte: você é forte, você é um gigante. Basta fazer cócegas no seu interior, que se levantará daí um gigante. Há poder nas suas palavras. E quando eu volto para a Bíblia, sabe o que eu descubro? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos, mas muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Gente, gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. As mulheres mais sábias do que os homens driblam isso melhor, com um bom cosmético. Daqui a pouco, uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, os olhos embaçados. E dizem os estudiosos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas. Mas nós temos fraquezas emocionais. Meus irmãos, quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, já não gemeu e sangrou, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Temos também fraquezas morais. Talvez a maioria de nós aqui já prometeu para Deus, com lágrimas nos olhos: meu Deus, eu nunca mais quero cometer esse erro. Eu nunca mais quero reincidir nesse pecado. E de repente você se flagra cometendo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, faltou para você poder. Temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas espirituais. Somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas o que é maravilhoso é que, apesar das nossas fraquezas, o Espírito Santo não nos joga para a lateral da vida. Ele não nos descarta nem nos escorraça, mas Ele nos assiste em nossa fraqueza. A ideia de assistir aqui é de pegar um fardo tão pesado que você não consegue carregá-lo sozinho. Mas talvez você pergunte: no que consiste a nossa fraqueza? E o texto responde:
nós somos tão fracos que nós nem sabemos orar como convém. E por que não sabemos orar como convém? Porque não sabemos o que é melhor para nós. Nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos no escuro. Nós não enxergamos o final da linha. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Deus é tão bom com você e comigo, que Ele não dá tudo o que queremos, Ele dá o que precisamos. Porque os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos, os caminhos dEle são mais elevados do que os nossos, porque Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nem isso sabemos fazer direito, orar como convém. Mas o texto prossegue, vai falar da compaixão de Deus no verso 26, a parte B, quando ele diz assim: mas o mesmo Espírito, ou seja, o mesmo Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, também intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso é magnífico, porque você tem dentro da Trindade dois intercessores. Primeiramente, você tem Jesus, a segunda pessoa da Trindade, como seu intercessor legal, como seu advogado, o justo, como seu grande sumo sacerdote. Toda vez que chega diante do tribunal de Deus uma acusação contra você, você que está em Cristo, você que foi lavado no sangue do Cordeiro, Jesus, o seu advogado, se levanta e combate e rejeita essa acusação, dizendo: por esse pecado eu morri na cruz, por esse pecado que ele está sendo acusado, eu verti meu sangue. Aquele que está em mim está quites com a tua lei, está quites com a tua justiça, já não deve mais nada aqui. E é por isso que a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede pelos santos. Não há possibilidade de sermos condenados, porque temos um intercessor legal, Jesus Cristo, que está intercedendo por nós à destra de Deus nas alturas. Mas agora, nós temos um segundo intercessor, é o Espírito Santo, é o intercessor existencial. Se Jesus intercede por nós à destra de Deus nas alturas, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E a grande pergunta é: como é que o Espírito Santo intercede por nós? E o texto responde de três maneiras. Primeiro, de uma maneira intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. Esta é a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo, ele intercede por nós de forma agônica, com gemidos inexprimíveis. E eu confesso a vocês que eu já busquei esclarecimento para este texto em muitos comentários, já li dezenas de comentários, já examinei talvez os mais eruditos, exegetas bíblicos, e eu acho que nós só estamos arranhando a superfície do que Paulo está querendo dizer aqui. Eu pergunto a vocês: o que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão intensa de dor, de sentimento, que você não consegue articular em palavras. E quando você não tem palavras para expressar o seu sentimento ou a sua dor, então você geme. Só que o Espírito Santo é Deus, e Ele conhece todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua dos homens, Ele conhece a língua do céu, Ele conhece a língua da terra. E quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra. Por isso Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito não é apenas intensa e agônica, ela é também eficaz. Porque o verso 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus e que Ele intercede pelos santos. Em outras palavras, se eu não sei orar como convém, o Espírito que está em mim e intercede por mim, este sabe como interceder e como orar.
O Espírito Santo não perde nenhuma das suas intercessões por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, porque todas as intercessões dele estão absolutamente alinhadas e afinadas com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Paulo prossegue no verso 28, para falar da sabedoria de Deus, quando ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu destaco, meus irmãos, a primeira palavra desse verso, sabemos. E esse é um termo que vem da matemática, é um termo exato. Paulo não está tratando aqui de alguma coisa vaga, por exemplo, sentimos ou cogitamos. Não, ele está falando de algo preciso, categórico. Essa não é a linguagem da conjectura hipotética, esta é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, esse versículo, ao mesmo tempo que ele é consolador, ele é perturbador. Porque às vezes a pessoa está passando um dos vales mais escuros da vida, uma enfermidade grave, um luto doloroso, um divórcio traumático, uma crise financeira, um problema familiar. E alguém um dia me disse: pastor, se isso aqui é verdade, então eu estou muito confuso, a minha vida está de ponta cabeça. Então nós precisamos entender primeiramente o que Paulo não está falando, o que ele não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Irmãos, a vida cristã não se desenrola numa estufa. A vida cristã não é blindada. A vida cristã não acontece num jardim grinaldado de flores. Aqui nós enfrentamos dores, aflições, angústias, enfermidades, perseguições, incompreensões. Aqui enfrentamos a morte. Se você lê a própria história de Paulo, por onde esse homem passou, ele enfrentou luta. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarsa, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, mas ele olha para essas circunstâncias todas e diz: mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, as coisas que me para o progresso do Evangelho. Ou seja, a providência era carrancuda, mas a face de Deus era sorridente. Quer dizer para você que crente fica doente, crente bate carro, crente sofre até bala perdida na rua, crente enterra os seus mortos e chora a dor do luto. Então Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Segundo, Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, como que num jogo de loteria, num jogo de dados, de coincidência. Ele não está dizendo que as coisas por si mesmas, elas têm o poder de se encaixarem para o nosso bem, como se você lesse o horóscopo e os astros estivessem correndo aí a seu favor. Não. É a mão de Deus que dirige o nosso destino. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, Deus está coordenando os acontecimentos da sua vida. Uns difíceis, outros fáceis, uns dolorosos, outros suaves,
uns amargos, outros doces, uns em dias de sol, outros em dias de tempestade, uns com saúde, outros com enfermidade, uns com alegria do nascimento, outros com o choro da morte. E tudo isso Deus está como que um tapeceiro divino tecendo esses acontecimentos, e ao final tudo isso vai contribuir para o seu bem. Gary Chapman, que é muito conhecido aqui no Brasil, um autor americano, disse que quando era criança ele estava brincando aos pés da sua mamãe e ela estava fazendo um bordado à mão. E ele olhou o bordado de baixo para cima, as linhas soltas, sem nenhuma harmonia, e ele não contém a curiosidade e pergunta: mamãe, por que a senhora está fazendo uma coisa tão feia? Não tem nenhuma harmonia aqui. E a mãe compreendeu o dilema do menino, botou o menino no colo, mostrou o bordado de cima para baixo, e ele ficou encantado com a beleza, com a harmonia, com as cores. Às vezes nós estamos olhando a nossa vida pelo avesso, as linhas estão soltas, as coisas não se encaixam, mas um dia Deus vai sentar você no seu colo e vai mostrar de cima para baixo, e você vai entender uma coisa: sempre Deus esteve trabalhando por você e não contra você. Quando Deus fica em silêncio, como diz o cântico de Cassiane, Ele está trabalhando, e trabalhando por você. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas talvez você diz: pastor, mas eu não estou entendendo. Ok, você não é o único, não é privilégio só seu. Nem sempre Deus oferece para nós explicação. O que Deus sempre promete para nós é restauração. Se um dia você puder ler o livro de Jó, você vai perceber que Jó passou por muitas lutas na vida. Ele enfrentou 5 dificuldades na vida: na área financeira, na área da saúde, na área do casamento, na área dos filhos e na área das amizades. Essas 5 áreas foram golpeadas. De repente Deus muda a sorte de Jó, e Deus restaura 5 áreas da vida de Jó. Restaura a sua saúde, restaura a sua vida financeira, restaura as suas amizades, restaura seu casamento, restaura seus filhos. Mas quando você termina de ler o livro de Jó, você descobre uma coisa: Deus restaurou, mas Deus não explicou. Você e eu sabemos, Jó não ficou sabendo não. Eu conheço crentes que dizem: pastor, quando eu chegar lá no céu, eu vou chegar com a listinha de perguntas, eu vou querer saber muita coisa. Eu vou lhe dizer que não vai ser preciso. O céu é autoexplicativo. As nossas perguntas não farão sentido lá no céu. É por isso que a Bíblia diz que o sofrimento do tempo presente não é a comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Se você não puder compreender o que Deus está fazendo, você pode compreender Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano, Ele está trabalhando por você e não contra você. Quando Albert Einstein, depois do sucesso com a teoria da relatividade, veio à América pela primeira vez, acompanhado da sua esposa, um repórter perguntou para a esposa dele assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Se você não pode compreender tudo que Deus está fazendo na sua vida, com sua vida, você pode compreender Deus. Ele é soberano e Ele é bom. E Ele está trabalhando todas as circunstâncias para que no conjunto delas cooperem para o seu bem. Mas talvez você pergunte: mas que bem é esse? É ter saúde? É ser rico? É ser famoso? O verso 29 explica isso.
Deus predestinou você para você ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Talvez você já tenha perguntado: eu queria saber tanto qual o propósito de Deus para a minha vida, eu não descobri ainda. Pois esse texto responde essa pergunta. O grande projeto de Deus na sua vida não é você ser rico, não é você ser famoso, não é você ser conhecido. Isso pode até vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida não é apenas levar você para a glória, mas é transformar você à imagem do Rei da Glória. O grande projeto de Deus na sua vida é esculpir em você a beleza de Cristo, é transformar você de glória em glória, pela obra do Espírito Santo, à imagem do Rei da Glória. Talvez você pergunte: como isso vai ser? O verso 30 responde. E Paulo diz assim: aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Então vamos entender essa primeira palavra. É uma palavra que hoje às vezes encontra muita resistência. Às vezes algumas pessoas, só em escutar essa palavra, elas criam uma barreira, uma dificuldade, um preconceito. Mas a grande pergunta desse texto é esta: quem escolhe quem? É o pecador que escolhe a Deus? Ou é Deus quem escolhe o pecador? Jesus Cristo foi claro: não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário. Som, vamos de novo nesse aqui. Na hora que acabar a gente pega o sem fio. Aliás, se o sem fio tiver aí, filho, eu fico com ele. Tá bom? O sem fio não tem problema de bateria. Muito bem. O Senhor Jesus Cristo disse: não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, quem escolhe quem? É Deus quem nos escolhe, e não nós, a Ele. Ainda a Escritura diz o seguinte: esse aqui está bom, viu, príncipe? Pode deixar esse aqui, está ótimo. A Escritura ainda diz o seguinte: não fostes vós que me amastes primeiro, eu vos amei primeiro. Em outras palavras, você e eu só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Agora, talvez você pergunte: mas por que Deus me escolheu? Ele viu virtude em mim para me escolher? Ele me escolheu porque Ele olhou lá do céu e disse: olha que pessoa legal, que pessoa maravilhosa. Cometeria um grande erro se eu não escolhesse essa pessoa. Não. A Bíblia diz que Deus nos escolheu e nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor de Deus por nós é abundante, é imerecido e é provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos escolheu não porque nós havíamos crido em Cristo, mas Ele nos escolheu, por isso nós cremos em Cristo. Ele nos escolheu não porque viu que nós éramos santos, mas Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele não nos escolheu porque viu em nós boas obras, Ele nos escolheu para sermos praticantes de boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela, de tal maneira que a salvação foi planejada por Deus, a salvação é executada por Deus e a salvação é consumada por Deus, para que toda a glória seja dada a Deus. E ele prossegue e diz: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aqui há uma verdade bendita, irmãos, que é a doutrina da vocação eficaz, da graça irresistível. Há dois chamados. Há um chamado externo, que é o chamado aos ouvidos, e há um chamado interno, que é o chamado coração. Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos escolhidos.
Então Jesus Cristo disse ainda: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então houve um momento em que você ouviu o Evangelho, o tampão foi tirado dos seus ouvidos, a venda foi tirada dos seus olhos, o coração de pedra foi transformado num coração de carne. As experiências são as mais variadas. Eu tenho um colega de turma que, antes da sua conversão, estava vindo de um baile, de uma balada, de noite, madrugada, bêbado, e viu na rua, no chão, um folheto, sujo, amassado, e ele pega o folheto, bêbado, e lê. E o Espírito Santo de Deus entrou no seu coração. E ele é convertido ali, naquela madrugada, lendo aquele folheto. Um dia eu estava em Vitória, era uma segunda-feira como esta, era o período da tarde, e um senhor dos seus 30 e poucos anos bateu à porta do gabinete pastoral e me perguntou assim: eu posso falar com o senhor? Falei, claro. Ele me disse: eu estive ontem à noite aqui na igreja. Falei, que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui. Ele disse, mas não vim aqui para participar do culto, não. Falei, como assim? O senhor veio fazer o quê? Ele me respondeu, eu era um traficante, eu vim roubar um carro. Os carros ficavam estacionados na frente, e eu disse, mas o que aconteceu? Ele disse, enquanto eu estava olhando os carros, que carro seria mais fácil eu pegar e levar, eu escutei uma música, que brotou de dentro do templo, e eu fui atraído irresistivelmente, e do jeito que eu estava, com meu revólver 38 na cintura, eu entrei, e quando eu entrei, a palavra de Deus foi como uma flecha no meu coração, e eu tomei consciência do meu pecado, e eu me humilhei diante de Deus, e eu me rendi ao Senhor Jesus, e saí daqui chorando ontem à noite. Quando eu cheguei em casa ontem chorando, a minha mulher me perguntou, o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém te machucou? Eu disse, não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu, Jesus mudou minha vida, Ele transformou meu coração, agora eu sou um novo homem, uma nova criatura. Deus chama, Ele chama na rua, Ele chama na porta da igreja, Ele chama dentro de um hospital, Ele chama numa boate, Ele chama num campo de futebol. A voz dele é poderosa, a voz dele despede chamas de fogo, a voz dele é irresistível. Louvado seja Deus. Nós estávamos mortos e recebemos vida, porque o Deus que nos chama é o Deus que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas ele prossegue e diz que aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aqui está, irmãos, o coração da Bíblia, o coração da Bíblia. Se você nunca entender a gloriosa verdade da justificação, você perde a essência do que é a fé cristã. O que é a justificação? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. E a Bíblia diz mais, que todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar contas da nossa vida. E a Bíblia diz que neste grande dia do juízo, testemunhas levantar-se-ão contra nós nesse tribunal. Primeiro, as nossas palavras. Diz a Bíblia que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. É chocante isso. Só para um checklist rápido. Você se lembra de todas as palavras que você já proferiu? Só um pouquinho, você já xingou alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já mentiu alguma vez? Já contou alguma piada assim imoral, ficou com vergonha depois de ter contado, mas contou a si mesmo? Se você não lembra mais, eu quero dizer para você que está tudo registrado nos anais do tribunal de Deus. Então, nesse quesito, o resultado é culpado. Mas nós vamos dar conta, diz a Bíblia, pelas nossas obras. Aquilo que nós fizemos, o pai não viu, a mãe não viu, o marido não viu, a mulher não viu, os filhos não viram, os amigos não viram, a igreja não viu. Deus viu.
Você fechou a porta e apagou a luz, mas Deus estava lá. Nesse quesito, culpados. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, você está pecando. É espantoso isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que se você guardar toda a lei, e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Sabe por quê? O padrão da lei é perfeição. E a Bíblia diz, maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Então você pode estar na sua casa, não falando mal de ninguém, não fazer mal para ninguém, e cometendo um terrível pecado de omissão. Nesse quesito, culpados. Mas a Bíblia diz ainda que nós vamos dar contas no dia do juízo pelos nossos pensamentos e desejos. Bom, a coisa complica demais aqui. Sabe por quê? Porque nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. Só o tribunal de Deus julga foro íntimo. Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Jesus Cristo disse, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ele já adulterou com ela. A Bíblia diz, se você odiar alguém, você já é um assassino aos olhos de Deus. Diz os psicólogos que passam pela nossa cabeça em torno de 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles você teria vergonha de contar para o amigo mais próximo? Você já imaginou se Deus resolvesse nos constranger nesta noite e projetasse nessa tela aqui ou nessa parede aqui só o que nós pensamos a semana passada? Bom, talvez você que está aqui hoje a convite, e você nos visita e nos alegra tanto com a sua visita, esteja um pouco desgostoso com o rumo dessa palavra. Não estou gostando. Eu acho que está me constrangendo isso. O pastor nem me conhece. Sou gente boa. E eu acredito nisso. Mas me permita dizer uma coisa, deixa eu colocar você numa situação muito confortável, então, mas muito confortável. Vamos imaginar que você seja uma pessoa tão boa, mas tão boa, que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez, por palavras, por obras, por omissão. Mas vamos imaginar que num dia inteiro, 24 horas, você, dos 10.000 pensamentos por dia, você teve 9.997 pensamentos bons. Só 3 pecaminosos. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, eu pergunto a vocês, no final de um mês, quantos pecados você teria? Quantos? 90. Bom, quem é bom de matemática me ajude. E no final de um ano, 90 vezes 12? 1.080. Vamos arredondar para 1.000 para melhorar a sua situação um pouco mais. Se você só pecasse 3 vezes por dia, no final de um ano, você teria 1.000 pecados. Então eu estaria hoje, se pecasse só 3 vezes por dia, com 63.000 pecados. Agora eu pergunto a você, imagine um réu sendo julgado, e o promotor ou o advogado de acusação provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 63.000 violações da lei. Qual é a condição desse réu? Culpado. Bom, agora eu vou pegar um pouco mais pesado com você num ponto. Você não precisaria ter 63.000 pecados para não poder entrar no céu. Se você tiver um pecado só, você não pode entrar no céu. Sabe por quê? Lá no céu não entra nada contaminado. O anjo de luz foi expulso por um pecado e você não poderia entrar lá com milhares deles. Talvez você pergunte, pastor, mas isso é injusto, porque se botar na balança, eu tenho mais coisa boa do que coisa ruim. O problema não é esse. O problema é que o padrão para entrar no céu é perfeição. Mas e as coisas boas que eu faço? O problema é esse. Vou ilustrar para você entender melhor. Vamos imaginar que você hoje chega em casa e vai fazer um omelete para a família toda. Você pega 10 ovos na geladeira.
quebra os 9 primeiros ovos, a gema vermelhinha, bonita. Aí você quebra o 10º ovo, mas já estava podre e caiu lá dentro. Quanto do omelete você estragou? Todo. Mas por que só tinha um ovo estragado? Tinha 9 bons. O que se comprometeu? Padrão da perfeição. Você faz tudo certinho, faz uma coisa errada, estraga tudo. Sabe por quê? A Bíblia diz isso. Se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Porque você não é mais candidato à perfeição. Sabia que só a gente perfeita entra no céu? Aí você, então eu estou frito. Se é desse jeito, eu estou frito. Você pensou assim mesmo? Parabéns, você está certo, é isso mesmo. Não tem saída, não. É impossível que você e eu entremos no céu com base nos nossos merecimentos, nas nossas obras. Mas antes de você entrar em pânico, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Maravilhosa notícia. Aquilo que você não pode fazer, que você não consegue fazer, Jesus Cristo fez por você. Quando ele veio ao mundo como nosso fiador, representante, substituto. E a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Que ele foi carregando no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E diz a Bíblia que ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, e ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. De tal maneira que quando ele estava lá na cruz, ele deu um brado, está consumado, e essa é a ideia, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada, ele está justificado. Isso é um ato legal, forense, jurídico, não tem graus, não se repete, é você declarado justo diante do tribunal de Deus, quites com a lei de Deus, quites com a justiça de Deus, já nenhuma condenação mais sobre a sua vida, você está justificado. Me permita dizer algo mais sublime ainda. Justificação é maior que perdão. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Eu vou ilustrar para ficar claro. Vamos imaginar que você devesse R$1 milhão ao banco e você está falido sem um centavo. Alguém vai lá e deposita R$1 milhão na sua conta. Sua dívida acabou, você não tem mais dívida, você está livre. Mas se você estava quebrado você continua, só não tem mais dívida. Isso é perdão. Justificação é um conceito positivo. Quando Jesus morreu na cruz, 3 transações aconteceram. Primeira transação, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputação significa colocar na conta de. Sabe o que Deus fez? Deus não pôs na sua conta a sua dívida. Sua dívida é impagável, a minha também. Mas pôs na conta de quem? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, que é considerado dívida, toda a nossa transgressão foi lançada na conta de Jesus. E diz a Bíblia que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou e o encravou na cruz e deu um brado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Mas agora tem uma terceira transação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deus vai lá no tribunal do céu, lá na sua ficha, e faz um depósito de um valor infinito. Toda a justiça de Cristo é depositada na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está lá escrito, aqui você não deve mais nada, e tem um depósito, tem um crédito aqui infinito a seu favor, toda a justiça de Cristo está depositada na sua conta, você está justificado. Paulo não podia terminar de outra maneira, e aos que justificou, a esses Deus também glorificou. A glorificação vai se dar na segunda vinda de Cristo, mas se você foi escolhido por Deus, chamado por Deus, justificado por Deus, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está glorificado. Sua salvação está assegurada.
Por isso Paulo termina com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe o que significa isso? Aqui na terra você tem 4 instâncias de poder, não é verdade? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, que seria o Supremo Tribunal. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não há mínima chance desse veredito de Deus justificado ser alterado, porque essa decisão foi tomada pelo Supremo Pretório Divino, pelo Supremo Juiz Celestial, pela maior autoridade do universo. Ninguém pode mudar essa sentença. Quem os condenará? Aqui está a base legal. Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quinta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Ou do amor de Deus que está em Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Eu estou bem certo que por meio de todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bendita salvação, que gloriosa segurança. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos, e vamos receber a impetração da bênção. Deus, nós te agradecemos este tempo bendito e tão precioso que passamos em tua casa. Nós te agradecemos pela vida desta igreja e pela agência do teu reino que ela é nesta cidade. Nós te agradecemos pelas pessoas que tu enviaste nesta noite a esta casa, para juntos celebrarmos o nome de Jesus e ouvirmos a tua palavra. Agora leva o teu povo em paz para casa, para os seus respectivos lares, que a tua bênção os acompanhe, e que aqueles que já são teus se firmem em cada dia mais na graça excelsa de Jesus, e aqueles que talvez ainda estavam em dúvidas, meu Deus, ou inseguros, ou não tinham ainda tomado uma decisão, que esta seja a noite da decisão, que esta seja a noite da salvação, que essa seja a noite da entrega, que essa seja a noite em que os céus vão celebrar pela salvação, pelo arrependimento, por aqueles que vão se achegar aos pés do Salvador. Deus, que esta reunião, que pela tua bondade e graça, acontecerá daqui para frente todas as segundas-feiras, que seja aqui um lugar como o Val de Jaboque, como um Peniel, onde as pessoas hão de te ver face a face e hão de ser salvas. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que a alegria e que o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém.